Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui. E hoje, nesse início de semana, nós vamos estar aí, continuando a explicação sobre as novas doutrinas sociais que nós começamos na aula anterior. Na aula anterior nós começamos a recordar, na verdade, essas novas doutrinas que surgiu na época da Revolução Industrial e continua, na verdade, até os dias de hoje em muitos países, e não é diferente aqui no nosso território, não. Então nós vamos continuar a explicar aí, praticamente nós vamos finalizar, o que a gente começou a entender na aula anterior sobre as novas doutrinas sociais. Mas antes eu deixei que vocês fizessem para mim uma atividade referente ao início da matéria que a gente começou a estudar. Então eu gostaria que você pegasse sua apostila, pegasse seu caderno aí, para a gente deixar corrigido, de fato aí, porque vocês podem estar usando esse material para um próximo simulado, para uma próxima atividade avaliativa nossa aqui, tá bom? Então vamos lá, a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim, ela é na página 55 e 56, exercício de aprendizagem do número 1 até o número 5, tá bom? Então nós vamos começar no número 1 e vamos dar sequência então aí na correção, ok? Então vamos lá, número 1, a pergunta é o seguinte, agora eles fazem até o nosso pão diário, com vapor e com turbina, e muito em breve a nossa própria conversa vamos empurrá-la com uma máquina. Em Trautenau há duas igrejas, uma para os ricos e outras para os pobres. Nem mesmo a sepultura é pobre e desgraçado sem igual. Faz uma crítica esse texto aí, essa desigualdade social que sempre existiu, Aí a pergunta era o seguinte, identifique os dois principais grupos sociais do século XIX que se podem interferir ou se possa inferir nesse trecho desse poema aí. Então, quais são os dois principais grupos sociais aí que citou então no texto aí? Seria a burguesia capitalista e o outro grupo, o proletariado. Então, se você respondeu dessa forma, considere a sua atividade como correta, como certa. E se você não fez dessas maneiras, dessa mesma palavra, mas tem o mesmo sentido, está totalmente certinho, tá bom? Burguesia capitalista e proletariado é a resposta certa, ok? Vamos então no número 2. Explique por que havia dificuldades de os trabalhadores adaptarem-se à disciplina das fábricas. Por que os trabalhadores tinham essa pequena dificuldade? Por quê? Porque era exigido deles o quê? Pontualidade, era exigido deles rendimento na produção e ampla jornada de trabalho. Eles não trabalhavam 8 horas igual a gente tem costume hoje, não. Eles trabalhavam lá 14 ou até mais desse tempo de serviço. Então a resposta é essa aí. Era exigida pontualidade, rendimento e ampla jornada de trabalho, tá bom? Tá aí corrigida número 2. Vamos no número 3. Caracterize a situação das mulheres e das crianças nas fábricas. Qual que é a principal característica que a gente pode ver até nessa imagem aqui das crianças e das mulheres nas fábricas? A resposta certa era o quê? Eles tinham que cumprir uma jornada de trabalho igual ao do homem e recebia muito menos do que um homem no final do mês. Então fazia quase que o mesmo trabalho, as crianças e as mulheres, e o salário era muito menor referente ao que era pago para o homem, ok? Número 4. O movimento operário proporcionou uma resposta ao grito do homem pobre. Claro que foi, Letra A. Justifique a afirmativa do historiador Eric Hobsbawm, falando sobre que essa questão aí das reivindicações foi um grito do homem pobre. Então, a resposta da letra A seria o quê? O movimento operário representou a insatisfação do pobre. Claro que foi. É quando o pobre, a classe menos favorecida, começa a reivindicar pelos seus direitos. Então, a letra A, o movimento operário representou a insatisfação do pobre, ok? Letra B, conceitue questão social. O que seria uma questão social? Seria o quê? Seria o proletariado, que é, no caso, o trabalhador, reivindicar os seus direitos e a questão geral do trabalhador. Então a questão social era essa, eles não queriam ser dono de empresa, na verdade, dono da indústria, mas queriam, na verdade, ter uma coisa justa, um pagamento justo, um horário justo, até a questão do saneamento nas indústrias, que não era muito legal, justo. Então a resposta da letra B, o operário reivindicava pelos seus direitos na questão do trabalhador e no geral, ok? Número 5. Observe a imagem a seguir e descreva as condições de vida dos operários fora das fábricas. Era boa, era ruim, como que era a vida do cotidiano dos operários?
Resposta: falta de saneamento básico, não tinha nas ruas naquela época, tá? O esgoto era meio que céu aberto. Falta de política de prevenção de doença, não tinha orientação nenhuma por parte das autoridades ou até mesmo do dono da indústria por parte de evitar algumas doenças. E a outra, moravam em cortiços. O que seria um cortiço, gente? São casebres pequenos, onde não tem saneamento básico, onde não tem nem iluminação direito, nem tinha naquela época direito. Então, era mais ou menos retratado isso, ó. Falta de saneamento básico, de políticas de prevenção de doenças e moravam em cortiços, ok? Tá, meninos e meninas, corrigida a nossa primeira atividade sobre as novas doutrinas sociais e agora eu retorno para cá e vou passar para vocês agora a finalização, então, da matéria, né, sobre as novas doutrinas sociais. Vamos fazer uma revisãozinha que eu falei para vocês na aula anterior. Falei que as novas doutrinas sociais surgiu logo depois da Revolução Industrial, certo? Falei com vocês que esses movimentos sociais ajudou muito o proletariado, que era o trabalhador, reivindicar e ter seus direitos, certo? Não foi isso que eu falei? E foi justamente, né? E parei nessa parte aqui da participação das mulheres e das crianças na época da Revolução Industrial. Como a gente até comentou na nossa correção de hoje, as crianças e as mulheres faziam o mesmo serviço do homem, trabalho pesado, que não era muito fácil, e recebia mesma coisa, ou se não muito menos do que um homem recebia no final do mês. A maioria das vezes era muito menos, né? E as crianças, gente, uma coisa que preocupava era o perigo que as crianças passavam na indústria, que até então era tudo muito novo, os maquinários eram tudo muito novo, não se fazia um curso antes, não. Chegava lá na indústria, você chegava lá, ó, vai trabalhar? Então funciona dessa forma, isso, você tem que render até o final do dia tantos de produção, senão outra pessoa entra no seu lugar. E as crianças, na verdade, não tinha, né, maturidade e não tinha inteligência suficiente para estar dominando essas máquinas. E muitas das crianças eram machucadas, mortas dentro da fábrica, dentro da indústria, porque não tinha, né, um direcionamento, né? A mentalidade era para estar brincando ao invés de estar trabalhando. E muitas das crianças passavam por esse perigo aí, mas estavam ali trabalhando, tentando garantir o pão de cada dia, o sustento, talvez de ajudar a matar a fome até dos irmãos que estavam em casas menores, ou algo desse tipo aí, tá bom? Então aqui nós temos a participação das crianças aí. Agora nós vamos relembrar e vamos aprender novamente aí os primeiros movimentos de reação, tá? Que formou então as novas doutrinas sociais. O primeiro que nós vamos relembrar é o ludismo, que foi a primeira forma do operário se revolucionar contra o dono da indústria. O que seria o ludismo? Foi quando o operário começou então a quebrar as máquinas, foi aquela quebradeira de máquina mesmo, né? Impedindo que as máquinas funcionassem e a produção também funcionava. Então tá aí a destruição das máquinas, chamado então de ludismo, tá? Só para a gente recordar aí, ok? O cartismo, que também foi uma nova doutrina social. O que seria o cartismo? Seria as cartas enviadas ao dono da indústria, feita pelo operário, feita pelo proletariado. E nessas cartas, geralmente, estavam ali as reivindicações de carga horária de trabalho, ou de aumento de salário, de folga, né, folga merecida, jornada de trabalho, estava tudo ali questionado ali. Ó. O cartismo foi mais conhecido movimento operário inglês no século XIX, que lutou contra a exploração dos trabalhadores. Era feito, igual a gente vê muita reivindicação talvez em rede social, naquela época então foi feita uma carta, e essa charge aqui mostra pra gente até uma carta muito grandiosa, né, entrega ao dono da indústria, o operário entregando para ele, e estava enorme ali de tanta reivindicação que eles estavam lutando aí, ó. Surgiu na Inglaterra a partir de 1830, o nome deriva da carta escrita pelos radicais William Lovett e Fergus Econom. Essa carta chamava-se Carta do Povo e exigia uma série de direitos para os trabalhadores, tá bom? Chamado então de cartismo, que foi esse movimento também aí, né, na época, e depois teve sim bastante ênfase e bastante sucesso também. O sindicalismo, gente, hoje existe sindicatos de todas as profissões. Tem sindicato dos motoristas, tem sindicato dos professores, dos comerciantes, e esses sindicatos existem graças a essa época aqui, tá? Que começou a questão do sindicalismo, mas claro que o sindicalismo aqui era a favor do operário, aquele que levantava cedo, enfim, que estava querendo seus direitos, tá bom? Então,
o sindicalismo, que também foi um movimento social naquela época. Teve o socialismo utópico. O que seria o socialismo utópico? São os pensadores que pensavam de que forma? Numa sociedade mais justa, numa sociedade onde todas as pessoas poderiam... Aquilo que eu te falei, eles não queriam ser dono de indústria não, viu gente? Pelo amor de Deus. Eles queriam pelo menos os seus direitos, tá? Eles tinham os deveres, porque não eles poderiam ter os seus direitos. E o socialismo utópico pregava isso. Pregava uma sociedade mais justa e que era a favor, né, do reconhecimento por parte do dono da indústria para o operariado, ok? O socialismo científico traz alguns nomes de destaque aqui, que na verdade são dois, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Quem que é esses dois aqui? É os principais representantes do socialismo científico. Ele sim visava a igualdade social entre as classes. Olha lá. Após instalar o Estado proletário, o próximo passo seria colocar o fim do próprio Estado, pois desenvolvida de tal forma que este não seria mais necessário. Neste momento estaria consolidada a sociedade comunista, considerada perfeita, na qual tudo seria de todos. Ou seja, gente, esses dois carinhas aqui, ó, tanto o Karl Marx, tá, que esse senhor mais barbudo, né, cabeludo aqui, e o Friedrich Engels, tinha essa função de instalar uma sociedade mais justa, ou seja, uma igualdade social. Se eu tenho essa apostila, você também tem que ter. Se eu tenho essa camisa, você também tem que ter. Então eles pregavam, né, essa questão aí e funcionou, tá? Muitos países ainda hoje, né, mesmo aí nós estamos aí em 2020, ainda adotam, né, o socialismo ou comunismo, que visa a igualdade social, como a Coreia do Norte, que é um país comunista, como a própria China, né, tem vários territórios, Cuba, que visa essa questão aí do socialismo e do comunismo aí, ok? O anarquismo também, que foi um movimento, né, nessa época, porque quando a gente fala anarquismo, a gente lembra de anarquia, né, de bagunça, mas é uma bagunça positiva, no qual as pessoas estavam reivindicando e lutando pelos seus direitos. E o anarquismo foi, né, fundado nessa época aí e é lembrado, sim, até os nossos dias de hoje também, ok? Bom, fim, meninos. Da parte sobre as novas doutrinas sociais que eu queria falar para vocês, como eu já adiantei para vocês, é uma revisãozinha sobre o que aconteceu após a primeira Revolução Industrial, né, lá no século XIX, era isso. Então, o que nós vamos fazer agora? O nosso Hora da Revisão, tá bom? Então, prepare aí, né, papel e caneta na mão para vocês anotarem as perguntas de vocês, que nós vamos então agora fazer o nosso Hora da Revisão, ok? Tudo preparado? Podemos começar? Então vamos lá. A primeira pergunta é essa aqui, ó. O cartismo inglês, movimento operário que surgiu na década de 1830, reivindicava o quê? Letra A, o estabelecimento do socialismo na Inglaterra. Letra B, a organização dos trabalhadores em ligas operárias. Letra C, a luta armada para a realização do socialismo. Ou a letra D, a destruição de magras nas fábricas. Ou a letra E, benefício dos trabalhistas. Então, qual que encaixa melhor sobre o movimento chamado, então, né, cartismo, ok? Essa é a pergunta de número 1. Pergunta de número 2. Explique o que foi o ludismo, com as suas palavras, do seu jeitinho, da forma que você entendeu. Me responda aí, por favor, o que foi o ludismo, ok? Pode pesquisar lá atrás, na apostila, mas eu tenho certeza que todos vocês sabem responder o que foi o ludismo, ok? Essa é a pergunta de número 2. Pergunta de número 3. Explique sobre o cartismo. Da mesma forma, com as suas palavras, do seu jeitinho, né? Explica para mim o que foi o cartismo aí, tá? Que também faço, a gente falou muito dele aqui na nossa aula de hoje, ok? Do Hora da Revisão, é só isso que eu tenho para falar para vocês, mas nós temos um tempinho ainda na nossa aula, além de vocês fazerem então essas 3 perguntinhas do Hora da Revisão, eu gostaria que vocês fizessem para mim, tá bom? Na apostila de vocês, na página 59 e na página 60, por favor, que vocês fizessem para mim o exercício de aprendizagem número 6, número 7, número 8, número 9, 10, 11 e 12, tá? São perguntas fáceis, o número 12 é só comparar uma coluna com a outra e para a gente finalizar aí sobre as novas doutrinas sociais. Páginas 59 e 60, do número 6 até o número 12 e o Hora da Revisão, ok? Vou ficando por aqui, vocês têm trabalhinho para vocês fazerem aí até o final da nossa aula de hoje, tá bom? Desejo para vocês um bom restinho de aula e encontro vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, ok?
Grande abraço para vocês e até lá!